Capítulo 22. Da liberdade que deu Dom Quixote a muitos infelizes que, contra sua vontade, eram levados aonde não queriam ir. Conta Cide Hamete Benengeli, autor árabe manchego, nesta sereíssima, altissonante e minuciosa, doce e imaginada história que, depois de se ter passado aquele diálogo entre o famoso Dom Quixote de la Mancha e seu escudeiro Sancho Panza, como já foi referido no capítulo 21, Dom Quixote alçou os olhos e viu que, pelo caminho que seguia, se aproximavam uns 12 homens a pé, enfiados como contas de rosário, numa grande corrente de ferro que lhes passava pelos pescoços, e todos com algemas nas mãos. Com eles vinham 2 homens a cavalo e 2 a pé. Os cavaleiros com escopetas de roda, os peões com dardos e espadas. Assim que os viu, disse Sancho Panza: é uma cadeia de galeotes, gente forçada de El-Rei, que está indo para as galés. Como gente forçada? Perguntou Dom Quixote. É possível que El-Rei force alguém? Não digo isso, respondeu Sancho. É gente que, devido a seus crimes, foi condenada a servir a El-Rei nas galés, em trabalhos forçados. Em suma, replicou Dom Quixote, seja por que for, essa gente vai levada à força e não por vontade própria. Isso mesmo, disse Sancho. Se é assim, falou o amo, nisso se enquadra a execução do meu ofício, que é o de desfazer violências, socorrer e acudir aos miseráveis. Tome cuidado, vossa mercê, disse Sancho, pois a justiça, que é o próprio rei, não faz violência nem agravo a semelhante gente, apenas os castiga por causa de seus delitos. Nisto chegou a cadeia dos galeotes, e Dom Quixote, com razões muito corteses, pediu aos guardas que fossem servidos de lhe informar e dizer a causa ou causas por que levavam aquela gente daquele modo. Um dos guardas que ia a cavalo respondeu que eram galeotes, gente de sua majestade, que iam às galés, e que nada mais tinha a dizer, nem ele tinha mais a saber. Apesar de tudo, replicou Dom Quixote, queria saber de cada um deles em particular a causa de sua desgraça. A isso ajuntou tais e tão razoáveis argumentos para movê-los a dizer o que desejava, que o outro guarda a cavalo lhe disse: embora levemos aqui o registro e a fé das sentenças de cada um destes desventurados, não há tempo de parar para abri-las, nem para lê-las. Acerque-se vossa mercê e pergunte a eles mesmos, que lhe dirão se quiserem. E hão de querê-lo, pois é gente que gosta de fazer e dizer velhacarias. Com tal permissão, que Dom Quixote por si tomaria, mesmo que não lhe dessem. Chegou-se ele à cadeia e perguntou ao primeiro por que pecados ia de tão mau jeito. Respondeu-lhe o outro que chegara a tal estado por ter se enamorado. Não mais que por isso, estranhou Dom Quixote, pois, se por enamorados nos levam às galés, de há muito poderia eu estar remando nelas. Não se trata de amores como os que vossa mercê imagina, disse o galeote. Os meus foram que me apaixonei tanto por uma canastra repleta de roupas brancas e abracei-a comigo tão fortemente que, se a não tirasse de mim a justiça à força, até hoje não a teria largado por vontade própria. Fui apanhado em flagrante, não se necessitou de torturas. Concluiu-se a causa, ajeitaram-me as costas com uma centena de açoites, deram-me por contrapeso 3 anos inteiros de gurapas. E acabou-se a obra. Que são gurapas? Perguntou Dom Quixote. Gurapas são galés, respondeu o galeote, moço de seus 24 anos de idade, que também informou ser natural de Piedrahíta. A mesma pergunta fez Dom Quixote ao segundo, que não lhe respondeu palavra, pois ia triste e melancólico, mas por ele respondeu o primeiro, dizendo: este vai por canário, senhor, quero dizer, por músico e cantor.
Como? Replicou Don Quixote. Músicos e cantores também vão às galés? Sim, senhor, respondeu o galeote, pois não há coisa pior do que cantar em ânsias. Antes ouvi dizer, disse Don Quixote, que quem canta seus males espanta. Aqui é o contrário, disse o galeote, pois quem canta uma vez chora toda a vida. Não compreendo, disse Don Quixote. Mas um dos guardas lhe disse: Senhor cavaleiro, cantar em ânsias entre essa gente non sancta significa confessar sob tortura. Torturaram esse pecador e ele confessou seu delito, que era ser quatreiro, isso é, ladrão de gado. E por ter confessado, condenaram a 6 anos de galés, além de 200 açoites, que já carrega nas costas. Vai sempre pensativo e triste, porque os outros ladrões que por lá ficaram e os que aqui vão o maltratam e aniquilam, zombam dele e o desprezam, por ter confessado, sem ter tido a coragem de dizer não. Pois dizem eles que tantas letras têm um não quanto um sim. E feliz o delinquente que tem na língua sua vida ou sua morte, e não na das testemunhas e provas, e a mim me parece que nisso não andam muito errados. Também penso assim, respondeu Don Quixote. Passando ao terceiro, perguntou-lhe a mesma coisa que aos outros, e ele, com presteza e desembaraço, respondeu dizendo: Vou pôr 5 anos para as sonoras gurapas, por me faltarem 10 ducados. 20 darei eu de muita boa vontade, disse Don Quixote, para livrar-vos desse pesadelo. Isso até parece, respondeu o galeote, alguém que traz dinheiro em alto mar e morre de fome, porque não tem onde comprar o que necessita. Digo-o porque, se no devido tempo tivesse eu esses 20 ducados que vossa mercê agora me oferece, teria untado com eles a pena do escrivão e avivado o engenho do procurador, de maneira que me veria hoje no meio da feira do Zocodover, de Toledo, e não neste caminho, acorrentado como um galgo. Mas Deus é grande, paciência, e basta. Passou Don Quixote ao quarto, que era um homem de rosto venerável, com uma barba branca que lhe descia até abaixo do peito, e que, ao ouvi-lo perguntar o porquê de estar ali, começou a chorar e não respondeu palavra, mas o quinto condenado lhe serviu de intérprete, dizendo: Este homem honrado vai para o 4º ano às galés, depois de haver passeado pelas ruas mais frequentadas em trajes de gala e a cavalo. Pelo que entendi, disse o Sancho Pança, isso quer dizer que ele desfilou no cortejo da vergonha? Foi isso aí, concordou o galeote, e a causa da sua condenação foi ter sido corretor de orelha, senão de todo o corpo. Com efeito, quero dizer que esse cavaleiro vai por alcaguete e também por ter lá suas tintas e traços de feiticeiro. Se não lhe tivesses ajuntado essas tintas e esses traços, disse Don Quixote, só por ter sido alcaguete decente, não merecia ele ir remar nas galés. Antes devia comandá-las e ser seu general. Porque o ofício de alcaguete não é assim como se imagina, mas ofício de pessoas sensatas, necessaríssimo numa república bem ordenada, e não devia exercer senão gente muito bem nascida. Devia até haver para ele inspetor e examinador, como usasse para os demais ofícios, com número limitado e conhecido, como dos corretores de praça, pois deste modo se evitariam muitos males causados por andar esse ofício e profissão nas mãos de gente idiota e de pouco entendimento, como são as mulherinhas de pouco mais ou menos. Os pagenzinhos e truões de poucos anos e pouca experiência, que, na ocasião mais necessária, quando é mister fazer uso dos recursos mais sutis, deixam que a sopa se esfrie entre o prato e a boca, por não distinguirem
qual de suas mãos é a direita? Quisera eu prosseguir e enumerar as razões por que conviria fazer eleição dos que, na República, deveriam exercer tão necessário ofício. Mas não é este o lugar adequado para isso. Algum dia o direi a quem o possa prover e remediar. Por ora, digo apenas que a tristeza de ver essas brancas cãs e esse rosto venerável exposto a fadigas tantas, só por ter sido alcaguete, já não o sinto, sabendo-o também feiticeiro, conquanto saiba bem que não há no mundo feitiços capazes de mover e forçar as vontades, como pensam alguns simplórios. Pois somos dotados do livre-arbítrio e não há ervas nem encantos que o possam forçar. O que soem fazer algumas mulherinhas simplórias e alguns embusteiros velhacos são misturas e venenos que enlouquecem os homens, aparentando terem força para despertar o bem-querer, quando, na verdade, como já disse, é coisa impossível forçar-se à vontade de alguém. É isso mesmo, disse o bom velho. Na verdade, senhor, não me cabe a culpa de feiticeiro, embora não posso negar a de alcaguete. Mas nunca pensei que fazia mal nisso, pois toda a minha intenção era que todo mundo folgasse e vivesse em paz e sossego, sem discussões nem punições, mas de nada me serviu este bom desejo, pois tenho de ir para um lugar de onde não mais espero voltar. Tal a minha sobrecarga de anos e o mal de urinas que sofro e que me não deixa repousar um instante. Neste ponto recomeçou a chorar, como de início, causando em Sancho tanta compaixão que este tirou do peito R$ 1/4 e lhe deu de esmola. Passou adiante Dom Quixote e perguntou o outro qual o seu delito, recebendo uma resposta ainda mais galharda que a do outro condenado. Vou aqui porque me diverti com demasia com 2 primas irmãs minhas e com outras 2 irmãs que não eram minhas. Diverti-me tanto com elas que daí resultou crescer a parentela, e de maneira tão intricada que não há diabo que a desenrede. Sobraram provas contra mim, faltou-me proteção, não tive dinheiro, vi-me a pique de perder o gasganete. Sentenciaram-me às galés por 6 anos. Sujeitei-me, tive o castigo por minha culpa. Sou moço, e que me dure a vida, que com ela tudo se alcança. Se vossa mercê, senhor cavaleiro, traz alguma coisa com que socorrer a estes pobres diabos, Deus lhe há de pagar no céu, e nós outros teremos na terra o cuidado de rogar a ele, em nossas orações, pela vida e saúde de vossa mercê, que seja tão dilatada e ditosa como merece sua boa presença. Esse preso vestia roupa de estudante, e disse um dos guardas que ele tanto dominava a oratória quanto o latinório. Atrás de todos vinha um homem de muito boa aparência, com cerca de 30 anos de idade, mas que, ao olhar, enfiava um pouco um olho no outro. Vinha atado de maneira diferente dos demais, porque trazia no pé uma corrente tão comprida que lhe subia pelo corpo, além de 2 argolas na garganta, uma presa à corrente, outra das que chamam guarda-amigo ou pé de amigo, da qual desciam 2 ferros que chegavam até a cintura, e aos quais se ligavam 2 algemas que lhe prendiam as mãos, trancadas com um grosso cadeado, de tal maneira que ele nem podia erguer as mãos até a boca, nem podia baixar a cabeça até as mãos. Perguntou Dom Quixote por que ia aquele homem mais agrilhoado que os outros. Respondeu-lhe o guarda que aquele homem sozinho tinha mais crimes que todos os outros juntos. E era tão atrevido e tão velhaco que, mesmo o levando daquela maneira, não estavam seguros dele, mas ainda temiam que pudesse fugir. Que delitos pode ter cometido? Perguntou Don Quixote, se outras penas não mereceu além das galés. Vai por 10 anos, replicou o guarda, o que equivale à morte civil.
Basta saber que esse bom homem é o famoso Guiné de Passamonte, ou Ginezilo de Parapila, conforme é também chamado. Senhor comissário, disse neste ponto o Galeote, vamos devagar e deixemo-nos de andar por aí a desvendar nomes e alcunhas. Eu me chamo Ginés e não Ginezilo. Passamonte é meu sobrenome e não Parapila, como disse vosmecê. Cada um que olhe em redor de si próprio, e não fará pouco. Fale com menos atrevimento, seu ladrão de marca maior, replicou o comissário, se não quer que eu o faça calar, ainda que mal lhe pese. Bem parece, respondeu o Galeote, que vá o homem como Deus é servido, mas, algum dia, alguém há de saber se me chamo Ginezilo ou de Parapila ou não. Pois não te chamam assim, embusteiro, disse o guarda. Sim, chamam, respondeu Ginés. Mas hei de fazer que não chamem, ou arrancaria com os dentes os pelos de onde não vou dizer. Senhor cavalheiro, se tem algo para nos dar, dê-nos já, e vá com Deus, que já está aborrecendo com tanto querer saber da vida alheia. Se quiser saber da minha, fique, pois, sabendo que sou Ginés de Passamonte, cuja vida foi escrita por minhas próprias mãos. Ele fala a verdade, disse o comissário. Escreveu ele mesmo a sua história, sem tirar nem pôr. Deixou o livro no cárcere, empenhado por R$ 200. E pretendo resgatá-lo, disse Ginés, ainda que seja por 200 ducados. É tão bom assim? Perguntou Don Quixote. Tão bom, respondeu Ginés, que nem se compara ao Lazarilo de Tormes e a todos quantos se escreveram ou escreverão no gênero. O que sei dizer a vosmecê é que só trata de verdades, e verdades tão lindas e gentis que não pode haver mentiras que lhes comparem. Como se intitula o livro? Perguntou Don Quixote. A Vida de Ginés de Passamonte, respondeu o próprio. Está terminado? Perguntou Don Quixote. Como poderia? Respondeu ele, se ainda não está terminada a minha vida. O que está escrito vai desde o meu nascimento até o ponto em que, desta última vez, fui condenada às galés. Então já estivesse nelas de outra feita? Indagou Don Quixote. Para servir a Deus e ao rei, estive ali uma vez 4 anos, e sei que gosto tem a bolacha e o vergalho, respondeu Ginés, e não me aflige muito ter de voltar para lá, porque ao menos terei tempo de terminar meu livro, pois ainda me restam muitas coisas por dizer, e, nas galés de Espanha, há mais sossego do que seria necessário, embora não fosse preciso muito para o que tenho de escrever, porque eu sei de cor. Pareces inteligente, disse Don Quixote. E desventurado, respondeu Ginés, porque sempre as desventuras perseguem o talento. Perseguem os velhacos, disse o comissário. Já lhe disse, senhor comissário, respondeu Passamonte, que vá devagar, pois aqueles senhores não lhe deram essa vara para maltratar os pobrezinhos de nós que aqui vamos, mas para nos guiar e conduzir onde manda sua majestade, senão pela vida de basta, pois pode ser que algum dia viessem à luz as nódoas referentes a uma certa venda. Assim, que todo mundo se cale, viva bem e fale melhor. Caminhemos, que a festa já vai durando mais do que era necessário. Ergueu a vara o comissário para dar a Passamonte a resposta às suas ameaças, mas Don Quixote interveio, rogando-lhe que não maltratasse o condenado, pois não era para admirar que quem tinha as mãos tão presas tivesse um tanto solta a língua. E, voltando-se para todos os acorrentados, disse: de tudo quanto me contastes, caríssimos irmãos, tirei a limpo que, embora fosseis castigados pelas vossas culpas, não vos dão muito gosto as penas que ides padecer, e a elas vos encaminhais de mau grado e muito contra a vossa vontade. É possível que a covardia daquele nas torturas, a falta de dinheiro deste, a fraca proteção do outro e, finalmente, o juízo errado do juiz fossem a causa de vossa perdição.
não se vos tendo feito a devida justiça. Tudo isso se vem agora à mente e me está dizendo, persuadindo e até mesmo forçando a que vos mostre a razão porque o céu me enviou ao mundo e me fez professar a ordem da cavalaria que professo. E o voto que fiz de favorecer os necessitados e os oprimidos pelos graúdos. Como sei, porém, que uma das qualidades da prudência é não fazer por mal o que se pode fazer por bem, quero rogar a estes senhores, guardas e comissário, que sejam servidos de soltar-vos e deixar-vos ir em paz, pois não faltarão outros que a serviço de el-rei se ponham em melhores ocasiões. Coisa dura me parece tomar escravos aos que Deus e a natureza fizeram livres. Ademais, senhores guardas, prosseguiu Don Quixote, esses pobres homens nada cometeram contra vós, cada qual lá se avenda com o seu pecado. Há um Deus no céu que não se descuida de castigar o mal nem de premiar o bom, e não fica bem a homens honrados serem verdugos dos outros homens, sem que nada lucrem com isso. Peço-vos ainda com mansidão e educação, para que tenha algo que vos agradecer, se o cumprirdes. Todavia, caso não o façais de bom grado, esta lança e esta espada, com o valor do meu braço, farão que o façais à força. Excelente piléria, exclamou o comissário. Muito boa essa que acabaste de contar. Quer que soltemos os presos de el-rei como se tivéssemos autoridade para tanto, ou a tivesse ele para nos dar ordens? Siga vossa mercê em boa hora seu caminho, endireite a bacinha que traz na cabeça e não queira achar que o gato só tem 3 patas. Gato, rato e velhaco sois vós, respondeu Don Quixote, e, dizendo e fazendo, arremeteu contra ele tão depressa que, sem que o outro tivesse tempo de se defender, deu com ele por terra, mal ferido, num golpe de lança. E nisso teve sorte, porque era aquele que trazia a escopeta. Os outros guardas ficaram atônitos e suspensos ante o inesperado acontecimento. Mas, voltando a si, meteram mãos a espadas os que vinham a cavalo e aos dardos os que vinham a pé. E avançaram contra Don Quixote, que os aguardava muito tranquilo, mas que, sem dúvida, teria passado maus bocados se os galeotes, vendo a oportunidade que lhes oferecia de alcançar a liberdade, não a tivessem aproveitado, procurando romper a cadeia que os acorrentava. Foi tamanha a revolta que os guardas, tendo que atender de um lado aos galeotes que se desprendiam, de outro a Don Quixote que os atacava, nada fizeram de proveitoso. Sancho, por sua vez, ajudou a soltar Ginés de Passamonte, que foi o primeiro a saltar a campo, livre e desembaraçado, e, arremetendo contra o comissário caído, tirou-lhe a espada e a escopeta, com a qual, apontando ora para um, ora para outro guarda, sem jamais dispará-la, conseguiu que nenhum sobrasse em campo, pois, se pusessem todos a fugir, tanto da escopeta de Passamonte como das muitas pedradas que os galeotes soltos lhes lançavam. Entristeceu-se muito Sancho com o sucedido, porque imaginou que os que iam fugindo comunicariam o incidente à Santa Irmandade, a qual, a toque de sinos, sairia em busca dos delinquentes. Disse-o ao seu amo e lhe pediu que partissem depressa e se refugiassem numa serra próxima. Isso seria bom, disse Don Quixote, mas eu sei o que agora convém fazer. E tendo chamado todos os galeotes que andavam alvoroçados e haviam despojado o comissário, até o deixarem sem camisa, puseram-se eles ao seu redor, à espera do que lhes fosse ordenado. E ele assim lhes falou: é próprio de gente bem-nascida agradecer os benefícios que recebe, e um dos pecados que mais a Deus ofende é a ingratidão. Digo-vos, porque já vistes, senhores, com manifesta experiência o que de mim recebestes. Em paga, queria eu, e esta é a minha vontade, que, carregando esta cadeia que tirei de vossos pescoços, vos ponhais logo a caminho, seguindo até a cidade de El Toboso, e ali vos apresenteis perante
à senhora Dulcinea del Toboso, e lhe digais que seu cavaleiro, o da triste figura, lhe envia os seus cumprimentos, e que a ela conteis tintim por tintim tudo o que vos sucedeu nessa notável aventura, até que vos restituí a desejada liberdade. Feito isto, podeis ir aonde quiserdes, a vosso bel prazer. Respondeu em nome de todos os ginés de Passamonte, que disse: o que vossa mercê nos ordena, Senhor e libertador nosso, é absolutamente impossível cumpri-lo, porque não podemos ir juntos pelas estradas, mas sim divididos, sozinhos, cada qual de per si, procurando enfiar-se nas entranhas da terra para não ser encontrado pela Santa Irmandade, que sem dúvida nenhuma há de sair à nossa procura. O que vossa mercê pode fazer, e é justo que faça, é trocar esse serviço a tributo à senhora Dulcinea del Toboso por alguma quantidade de ave-marias e de credos que rezaremos por intenção de vossa mercê. Isso é coisa que se poderá cumprir de noite e de dia, fugindo ou repousando, em paz ou em guerra. Mas pensar que havemos de voltar agora às panelas de carne do Egito, quero dizer, a retomar nossa cadeia e marchar para El Toboso, é achar que agora é noite, quando ainda são 10 da manhã. Pedir-nos isso é como pedir peras ao almeiro. Pois é o que vos ordeno, gritou Dom Quixote, já tomado de ira. Dom filho da puta, Dom Ginesilo de Paropilo, ou como vos chamais, que agora haveis de ir sozinho, de rabo entre as pernas, com toda essa cadeia nas costas. Passamonte, que não era nada paciente, estando já a par de não ser Dom Quixote muito bom da cabeça, desde que o vira cometer o disparate de lhes devolver a liberdade, vendo-se tratado daquela maneira, piscou o olho para os companheiros, aí todos se afastaram para um lado e principiaram a atirar tantas pedras sobre Dom Quixote que não lhe sobravam mãos para se cobrir com a rodela, enquanto que o pobre do Rocinante já fazia tanto caso da espora como se tivesse o couro de bronze. Sancho escondeu-se atrás do asno e ali se defendia da chuva de pedras que caía sobre ambos. Não se pôde proteger tão bem Dom Quixote que não lhe acertassem não sei quantos calhaus ao corpo, com tanta força que o jogaram ao chão. Apenas caiu, veio sobre ele o estudante, tirou-lhe a bacia da cabeça e deu-lhe com ela 3 ou 4 pancadas nas costas e outras tantas na terra, com o que a fez em pedaços. Arrancaram-lhe um casaquinho que trazia sobre a armadura, e até os calções lhe teriam tirado, se as grevas não o impedissem. A Sancho tiraram o gabão e o deixaram em camisa, repartindo entre si os demais despojos da batalha, depois do que se foram, cada qual para o seu lado, cuidando antes de escaparem da temível Santa Irmandade, que, de carregarem a cadeia e se apresentarem perante a senhora Dulcinea del Toboso. Ficaram sós o jumento, Rocinante, Sancho e Don Quixote. O jumento, cabisbaixo e pensativo, sacudindo as orelhas de quando em quando, pensando que ainda não cessara a borrasca de pedras que lhe perseguia os ouvidos. Rocinante, estendido junto ao amo, pois também o derrubara uma pedrada, Sancho em camisa e com medo da Santa Irmandade, Don Quixote, amofinadíssimo por se ver tão maltratado pelos mesmos a quem tamanho bem fizera.